É muita alegria para estar aqui, não é? Gente, é outra coisa que eu estou careca de falar e o Laci careca de ouvir. Deixa a igreja fazer parte da vida das suas crianças. Não tira esse privilégio. Tem criança, amados e amadas, presta atenção, que doentinho quer vir na igreja. Não deixa de vir. Gosta de vir. Faz trabalhinho na escola, colocando o desenho da fachada da igreja, dizendo, eu vou na igreja todo domingo. Então deixa a igreja participar disso, vem. Não incomoda não. Vem da idadezinha do Tito, vai prosseguindo. Se der trabalho, vem também. Hoje eu estava dando aula de manhã e tinha uma criança lá atrás glorificando em alto e bom som. O Noah hoje estava inspirado. É isso mesmo, tem que vir aqui. Tem que participar daqui, amados. Criando os filhos aqui. Desculpa a expressão. O bicho já está pegando. Imagina você privando o seu filho. Você leva o seu filho para o jiu-jitsu, você leva o seu filho para o karatê, você leva o seu filho para a capoeira, nada contra isso. Mas por que você não traz na embaixada? Eu não consigo conceber isso. Isso não entra na minha cabeça quase cinquentenária. A prioridade do crente é a igreja. Você precisa criar o seu filho na igreja. Seu filho precisa gostar de igreja. Seu filho precisa ser rato de igreja. Porque é aqui que ele vai aprender o que ele de fato precisa para a vida. Desculpe meu desabafo pastoral. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, versículos de 4 a 28. Faz isso. Hebreus 7, 4 a 28. Queridão, queridona, uma coisa você precisa ter na sua mente, no seu coração. Jesus é superior. A Bíblia toda fala sobre Jesus. Ele é o assunto da Bíblia toda. John MacArthur escreveu um livro, eu não o tenho, mas já folheei, chamado Uma Vida Fiel, editora Thomas Nelson. E ele, nesse livro, faz um apanhado de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. O que a Bíblia toda fala sobre Jesus. É uma vida perfeita. Eu falei fiel, né? Uma vida perfeita. Uma vida fiel é o livro de John MacArthur, que ele fala da vida do apóstolo Paulo. Então Jesus, ele é extraordinário. É a pessoa mais extraordinária da história da humanidade. Essa semana eu vou estar, e conto com as orações da igreja, em Paracambi, com um grupo de pastores de várias denominações, dando aula sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro sobre Jesus. Tim Keller chamou os Salmos de os cânticos de Jesus. E não é à toa, não. É o livro que Jesus mais cita. É o livro de Salmos. Hebreus vai destacar ao longo da sua carta, o autor, que nós não podemos cravar quem o seja, mas era alguém que tudo leva a crer que era da tribo de Levi, alguém de linhagem, por conta disso, sacerdotal, embora ele não tenha sido sacerdote, nem todo levita era sacerdote, embora todo sacerdote fosse levita. Alguém conhecedor do Antigo Testamento, assim, classicamente, que tinha do seu lado a tradução
chamada Septuaginta, a tradução grega de todo o Antigo Testamento. E ele vai escrevendo a sua carta a um grupo de judeus convertidos ao cristianismo que estavam por viver a um contexto de severa perseguição. Era o ano 65 depois de Cristo, antes da destruição de Jerusalém, do templo, que foi no ano 70. Então, quando o autor, a carta aos Hebreus, desenvolveu os seus argumentos, existia ainda o templo. O sacerdócio levítico ainda estava de pé. Se o meu palpite, eu tenho dito porque é só uma questão de meu palpite, de autoria estiver certo, for Barnabé, Barnabé era da tribo de Levi. Então é mais um argumento aí pró da autoria de Barnabé. E era alguém que conhecia de fato esses ritos e o que consistia o sacerdócio levítico. O argumento do capítulo 7, como um todo, é dizer que o sacerdócio de Melquisedeque, que é de uma linhagem diferente, é o sacerdócio de Cristo. Cristo não é sacerdote na linhagem de Levi por uma simples razão, ele não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá, a tribo dos reis. Só para abrir um parênteses aqui, a gente costuma ler histórias dos grandes heróis da Bíblia, e eu nunca vi nenhum livro e nenhuma história clássica a respeito dos heróis da Bíblia que dá destaque a Melquisedeque. Talvez pelo fato de que ele aparece em Gênesis 14 como o rei de Salém, a antiga Jerusalém, um rei, um sacerdote, servo de Deus, do nosso Deus, a quem ele conhecia como, no hebraico, El Elyon, Deus Altíssimo, a quem, ao encontro com Abraão, Abraão o reconhece como sacerdote e dá a ele o seu dízimo. Melquisedeque abençoa Abraão e pronto, aparece na história sem pai, sem mãe, sem genealogia, não dizendo nada a respeito dele, some da história, até o autor no Salmo 110 recuperar este personagem dizendo que o Filho de Deus seria sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque. E o autor aos Hebreus, então, pega esta passagem, essa tradição, e reforça, dizendo que o sacerdócio de Cristo, de fato, é superior ao levítico, até mesmo porque, olhe para mim, o sacerdote levítico estava com os dias contados. Se a minha data está certa, 65 depois de Cristo, e 70 Jerusalém é cercada pelos romanos e o templo é destruído, não ficando pedra sobre pedra, a escrita deste texto aqui é 5 anos antes do sacerdócio levítico ter completamente sido extirpado da história da humanidade. Mas Jesus permanece para sempre. Aleluia. Jesus permanece para sempre. Eu não tenho condições de esticar esse argumento, mas durante a Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana quis trazer elementos do sacerdócio levítico para inculcar nos seus fiéis de que os sacerdotes católicos, os padres, os bispos, os párocos, eles tinham também uma legitimidade sacerdotal. Eles eram representantes de Deus. Lutero e os seus companheiros reformadores
chamaram disso de o cativeiro babilônico da igreja. A igreja se viu perdida, amados, durante mais de 1000 anos. O catolicismo prendeu a igreja ao passado. O catolicismo escondeu Jesus dos seus fiéis. Jesus não era citado nas missas. As missas eram em latim. As canções eram as famosas canções gregorianas. Ninguém participava da missa participando mesmo de entendimento. Os fiéis eram passivos. A Bíblia, para usar uma expressão cara na história, era acorrentada ao púlpito. As pessoas não tinham acesso às escrituras sagradas. Foi no século XVI que Deus usou um doido, chamado Martinho Lutero, e começou a pregar as escrituras. Foi convertido sobrenaturalmente lendo a Bíblia. E só para abrir um parênteses aqui, Lutero só começou a ler a Bíblia por teimosia depois de anos de sacerdócio católico. Os padres amados estudavam e se preparavam para o sacerdócio sem nunca terem lido a Bíblia. Eram homens de Deus, Valmir, que não conheciam nada da Bíblia. Nada. Lutero, que por teimosia começou a ler a Bíblia, chegando em Romanos 1, capítulo 16 e 17, o justo viverá da sua fé, Romanos 1, 16 e 17, e disse, não, é isso aí que eu quero. Eu creio nisso. E se converteu sobrenaturalmente. E eclodiu o movimento chamado movimento reformado. A reforma protestante foi o evangelho que se libertou de Roma. A Bíblia foi desacorrentada do púlpito. A primeira iniciativa de Lutero foi aproveitar que, por providência divina, um alemão chamado Gutenberg inventou a imprensa, e o primeiro livro impresso foi justamente a Bíblia. Lutero, que investiu tempo para traduzir a Bíblia para o alemão das pessoas comuns. E sem querer ser chato, porque tem gente que odeia história, quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, não existia o país chamado Alemanha. Uau! Agora o pastor Ezequiel trocou tudo. Não existia. A Alemanha foi constituída país mais tarde. E não havia, Juninho, que está de volta à nossa igreja, com a Laura, sua linda esposa, não havia nem a língua alemã. Ela não era grafada. Quem foi responsável de tornar a língua alemã grafada, pensada, impressa e usada na educação infantil, professoras aí, educação popular, porque antes só se aprendia com base na escolástica, só os padres e sacerdotes estudavam. O analfabetismo na Europa era uma coisa gigantesca, por conta do trabalho de Lutero. Lutero criou a língua alemã. Lutero criou o país chamado Alemanha. Lutero criou a educação popular. Tudo porque Jesus é o nosso sacerdote para sempre. Hebreus 7, 14 a 28. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio
tem ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais. Porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Nesta porção, o sacerdócio levítico encontra os seus limites, porque Levi estava ainda nos lombos de Abraão, quando Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque. Abraão reconhece Melquisedeque como sendo superior a ele. Isso é incrível. Versículo 11. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito do sacerdócio. E isso é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade. O sacerdócio levítico, amados, é fraco e inútil, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E isso não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. Abrindo parênteses, os sacerdotes, segundo a ordem de Arão, eles eram nomeados, desculpe essa expressão que talvez não seja comum, por ancestralidade. Isto é, eles eram nomeados por conta da herança familiar. Filhos que sucediam pais. Prosseguindo no texto. Mas este, versículo 21, que é Jesus, foi feito sacerdote com juramento. E quem jurou? O Pai, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. E eu vou continuar falando desse tema da aliança quando eu começar a expor o capítulo 8. Porque, ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Por que tem mais sacerdotes segundo Levi do que segundo Melquisedeque, que só tem o próprio Melquisedeque e Jesus? Olhe para mim, pela simples razão de que os sacerdotes de Levi morrem e são substituídos. Morrem e são substituídos. Morrem e são substituídos. Mas Jesus é eterno. Aleluia. Ele não morre nunca. Oh, Jesus. Glória a ti. Versículo 24. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem no seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
Porque nos convinha, amados, um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Por quê? Porque ele fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu, porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Você pode dizer amém? Amém? Olha, eu preciso da sua atenção mais do que nunca, hein? Eu tenho meia hora para descortinar os horizontes da revelação mais fantástica do livro de Hebreus até então. Jesus substituindo os sacerdotes, vindos de Levi. Os sacerdotes de Levi eram ordenados a seu ofício e suas funções seguiam um elaborado ritual. Em Êxodo 29, Levítico 8 diz isso. Eles usavam vestimentas especiais por conta do ofício. Cada peça do seu vestuário tinha um significado simbólico. O sumo sacerdote era o chefe dos sacerdotes. E estava encarregado de certos deveres especiais que só ele poderia cumprir. Como no dia da expiação, chamado em hebraico Yom Kippur, ele entrava no Santo dos Santos, no templo, com o propósito de interceder pelo povo. Mas antes, como ele era pecador, ele tinha que fazer sacrifício por si mesmo. Os sacerdotes comuns, olhem para mim, oficiavam todos os sacrifícios. Cuidavam de questões como determinar alimentos que são próprios e impróprios. Alimentação kosher, em hebraico. Está lá em Levíticos 13 e 14. Estavam encarregados de diversos outros deveres secundários. Eles eram sustentados mediante dízimos, primícias do campo, primícias dos animais, porções de vários sacrifícios, segundo Números 18. O sacerdote, então, amados, chamado Goen, em hebraico, era um intermediário. Ele ouvia de Deus e apresentava a Deus aquilo que ouvia também do povo. Os sacerdotes eram guardiões, mestres de documentos sagrados, de tradições da fé judaica. Posteriormente, esta função foi transferida para os rabinos, o que existe até nos nossos dias, com o desaparecimento do sacerdócio em Israel. Os sacerdotes eram guardiões dos ritos sagrados. Deles era a missão de falar sobre a santidade de Deus e a necessidade dos homens de se aproximarem dele, mediante holocaustos e mudança de vida. Mas vamos combinar uma coisa? Eles eram corruptos. Os sacerdotes eram corruptos. Jesus denunciou várias vezes. Jesus chamou-os de sepulcros caiados. Jesus chamou eles, João Batista, chamou-os de raça de víboras. Esses eram os nomes mais leves que eles eram tratados. Eles eram carnais. Eles roubavam dinheiro das pessoas. Eles cobravam pelos sacrifícios que deveriam oferecer ao povo. Eles eram salafrários, canalhas, extorquiam o povo. Eram charlatões da fé alheia. Daí então, vindo Jesus, e esse é o entendimento do Novo Testamento, ele veio para que através do seu sangue, Hebreus capítulo 10, 19 a 22, nós pudéssemos ter ousadia para entrar no santuário através do sangue de Jesus, sem a intermediação de homem algum. Olhe para mim, não há necessidade de pagar promessa, subir de joelhos
a escadaria de uma igreja, não há necessidade de participar de campanha nas igrejas, sextas-feiras de poder, quintas-feiras de conquista, não há necessidade de se nomear homens para que lhe aproximem daquele que é o novo e vivo caminho, que é o próprio Jesus, que nos abriu por meio do véu, isto é, através da sua carne, como grande sacerdote sobre a casa de Deus. Por isso, o texto diz, Hebreus 10, 19 a 22, que podemos nos aproximar com coração sincero, olhe para mim, plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Só quem crê nisso daqui pode cantar, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Dando clique, João Marcos. Não cabe nenhuma comparação entre o que temos em Jesus e o que percebemos no mundo, em termos de salvação. Jesus nos salva plenamente, amados. Jesus nos salva plenamente. Nós já temos Jesus, amados. Se perguntarem para você, a sua igreja tem a bandeira de Israel? Você diz, nós temos Jesus. A sua igreja tem um candelabro no púlpito? Você diz, nós temos Jesus. Se perguntar, a sua igreja, o pastor usa o shofar? Você diz, nós temos Jesus. Se perguntar se a sua igreja celebra festas judaicas, você diz, nós temos Jesus. Se perguntar, a sua igreja tem apóstolo, tem pastora, você diz, nós temos Jesus. Tudo aquilo que advém, amados, do estranhismo, do inusitado, do extra-bíblico, não nos pega. Aleluia. Olha para mim, não nos pega, porque nós temos Jesus. Eu poderia fechar a Bíblia e dizer, estamos em paz para os nossos lares. Nós temos Jesus. João Marcos, por exemplo, meu filho atento, o sacerdote levítico é limitado. Abraão encontrou em Melquisedeque alguém que era superior a ele. Ele entregou os dízimos a Melquisedeque. O autor, a carta aos Hebreus, de maneira muito inteligente, diz que dentre os filhos de Levi, versículo 5, eles recebiam o sacerdócio por conta de uma ordem. E eles tinham a ordem de recolher os dízimos. Mas, na verdade, aqui o argumento que o autor aos Hebreus usa é o mesmo que Paulo vai usar aos Romanos para falar que em Adão todos morrem e em Cristo todos vivem. Ele vai usar aquilo que nós em teologia chamamos de personalidade corporativa ou solidariedade racial. Ele vai dizer que quando Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque, Levi estava nele. E Levi, versículo 9, que recebe dízimos, na verdade, pagou os dízimos quando esteve na pessoa de Abraão. Olha, se você não olhar para mim, não prestar atenção, você não vai entender. Isso daqui, mano, tem que ter tecla SAP. Tem que ter explicação. O que significa isso? Ele está usando o seguinte argumento. Abraão não é o pai da nação de Israel? Levi não vai ser um dos seus descendentes? Abraão, Isaac, Jacó, 12 filhos, e um dos filhos era Levi. Então Levi era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Então o autor está dizendo o seguinte, quando Abraão entregou o dízimo, foi o mesmo que Levi estivesse entregando os dízimos junto com ele. Logo, Levi, sem saber de nada, quando nasceu, já era inferior a Melquisedeque. Uau! Nem ele sabia disso. E o autor está dizendo aqui sim, porque Levi, versículo 10, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Então, amados, eu não preciso nem explicar.
Os sacerdotes levíticos que recolhiam os dízimos, na verdade eles recolhiam os dízimos porque eles eram superiores às demais tribos. Sim, era uma tribo escolhida para Deus. Mas na verdade, no fundo, eles estavam recolhendo os dízimos que eles mesmos um dia entregaram quando estavam nos lombos de Abraão. Que entregou a Melquisedeque. Esse é o argumento principal desse autor espetacular, que vai dizer com isso, então, que a superioridade de Melquisedeque faz parte da aliança e da promessa abraâmica, cumprida em Jesus. Ele sim, o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O ministério sumo sacerdotal de Jesus foi eternamente eficaz para a salvação, porque ele não estava ancorado numa tradição marcada pela ancestralidade, mas ele estava marcado pelo juramento que Deus fez de que, pela ordem de Melquisedeque, se levantaria alguém que seria igualmente rei e sacerdote. Se você está pegando essa ideia, você está começando a se converter. Jesus é maior, é superior. Se Jesus fosse da tribo de Levi, ele seria um sacerdote corrupto. Porque da corrupção só nasce corrupção. Mas Jesus é da tribo de Judá. Não poderia ser sacerdote por conta disso, na ordem de Levi. Mas como ele é da ordem de Melquisedeque, ancestral de Levi, a quem Abraão deu dízimo, reconhecendo como superior, ele é igualmente superior a todos os homens. Uau! Formidável. Prosseguindo comigo, tem que pegar o fio da meada. Senão você vai sair daqui sem unir Lé com Cré. João Marcos, o superior sacerdócio de Cristo. Jesus é levantado então da ordem de Melquisedeque e não da ordem de Arão. Isso é para mudar a perspectiva da lei. Hebreus capítulo 8, 6 e 7. Agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada uma segunda aliança. Por que está sendo estabelecida uma segunda aliança? Porque a primeira aliança foi corrupta, foi corrompida. Queridão, queridona, não deu para resetar, não deu para formatar. Teve que jogar fora o sistema antigo e implantar um novo sistema operacional. Não deu para fazer uma remenda na casa, uma reforma meia boca. Teve que destruir a casa e construir uma outra no lugar. Não tem como, queridão e queridona. Versículo 11 diz, olha, a perfeição, se ela fosse possível por meio do sacerdote levítico, não haveria necessidade de se levantar outro sacerdote. 12, quando se muda o sacerdócio, muda também a lei. 13, isso pertence a outra tribo, porque Jesus era da tribo de Judá. Versículo 14. Gênesis 49, 10 diz, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. De quem que Jacó está falando, amados? De Judá? Ou do leão da tribo de Judá? Isaías 11, 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Jessé é o pai de Davi. E das suas raízes brotará um renovo. Que renovo é esse, amados? É Jesus de Nazaré. Apocalipse 5, 5. Quando fica aquela crise toda. E aí, quem vai abrir o livro? E aí, que situação difícil. O futuro está chegando. O Apocalipse chegou. Um dos anciãos diz, não chore. Aleluia. Não chore. Apocalipse 5, 5. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Aleluia. Esse é Jesus, amados. Esse é Jesus. Jesus não precisou cumprir protocolo levítico nenhum. Jesus não tinha estola sacerdotal. Jesus não tinha aquelas pedras representando as 12 tribos. Jesus não precisava ter urim, o tomim. Jesus não tinha nada disso, essa papagaiada sacerdotal toda. Jesus apenas era superior. Ele era superior pelo fato de que ele foi gerado por Deus na eternidade. E o Senhor jurou, Salmo 110, 4, e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridão, queridona, Deus levantou, preste atenção aqui, um sacerdote que é o contrário de qualquer outro. Ele nunca morrerá. Amados, Levi morreu, o filho de Levi morreu, o neto de Levi morreu, morreu Arão, morreu seus filhos, inclusive 2 morreram por dedicar fogo ao estranho, a Nadab e Abiú. Todos morriam. Sacerdote era a coisa que mais morria. Sacerdote, amados, para morrer, bastava estar vivo. Mas Jesus nunca vai morrer. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, gente. Jesus não tem fim. Jesus como pai não teve mãe. Jesus como homem não teve pai. Jesus como Deus não teve mãe. Ele era eterno, eternamente gerado. Jesus não foi criado. Ele foi gerado pelo Pai na eternidade. Jesus, em João capítulo 8, os judeus questionando, não sei o quê, nós nunca fomos escravos. Vocês já foram escravos sim, gente. E aquela história toda, e de repente Jesus solta uma delas no peito dele, dizendo o seguinte, olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Vocês estão pensando o quê? O pessoal não entendia nada, fez aquela cara de paisagem, dizendo, esse homem não tem nem 40 anos. Mas Jesus estava falando, Tati, de que antes que o mundo existisse, ele já era. Ele já estava junto com o Pai. João capítulo 1 é o prólogo de João, que ele vai dizer o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Não existe nada que você conte para Jesus, que Jesus diz, que surpresa, ele sabe de tudo, ele já passou por tudo, ele foi tentado sobre tudo, ele é eterno, mas é eterno, você sabe o que é isso? É eterno. Esse é Jesus. Deus enviou um sacerdote, Dane Ortland vai dizer, que ao contrário de qualquer outro, nunca morrerá. Ele nunca vai ter que oferecer um sacrifício pelo seu próprio pecado. Jesus nunca vai dizer, I'm sorry, desculpe, eu errei. Não, nunca. Nunca. Ele foi o sacerdote e foi sacrifício pelos nossos pecados. Ele é o nosso rei, é o nosso representante. Ele nos representa diante de Deus e representa Deus diante da gente. Ele é formidável, ele é digno de toda a confiança. E aí o autor aos Hebreus vai pegando mais pesado ainda, porque ele vai falando sobre a questão da lei, da ordem, da semelhança de outro sacerdote. E aí ele vai soltar essa daqui, a partir então do versículo 22, dizendo que Jesus se torna fiador de uma superior aliança. Por que superior aliança, amados? Porque a lei nunca salvou ninguém. Eu não sei onde que os judaizantes modernos, essa turma besta, que fica cultuando mais Israel do que a Jesus. Gente, a lei nunca salvou ninguém. Israel nunca salvou ninguém. Nunca. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 8, versículo 3, aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz ao pecado, diz respeito ao pecado, Deus condenou o pecado na carne. Na carne de quem? Na carne do seu Filho. A lei, amados, Hebreus vai dizer no capítulo 10, versículo 1, a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros. Não é a imagem real das coisas. A lei não é para você se apaixonar. Já pensou? Imagine uma ilustração tosca que eu vou usar. É ruim, me perdoa, mas é o que está vindo na minha mente. Vem chegando a pessoa amada. E você só tem olhos para a sombra dela. E você olha para a sombra e fala, sombra, eu te amo. Sombra, você é o meu amor.
E quando ela chega, você diz, ué, chegou? Oi? Não. A sombra, amados, é apenas para dar tchan, 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 tchan. A sombra é apenas uma chamada, um vislumbre. Meu amado está chegando. Parafraseando o Cântico dos Cânticos, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. A lei foi sombra, amados. Pura sombra. Essa turma que fica adorando bandeira de Israel, menorá, candelabro, palavras judaicas no culto, chofar, essa papagaiada gospel judaizante, está adorando a sombra, está se esquecendo da realidade que é Cristo. A lei é apenas uma sombra dos bens vindouros. Não é a imagem real das coisas. Nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Ah, pastor, mas dá um outro argumento aí. Eu dou. Paulo aos Gálatas 3,24 vai dizer que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Queridão, queridona, olhe para mim, a lei é guardião, a lei nos leva para conduzir a Cristo, e depois que nos leva a conduzir ao Cristo, ela se coloca ao seu devido lugar. A lei é nosso mestre e guia, até que conheçamos a Jesus. Nada substitui Jesus, amados. Todo o sistema legal do Antigo Testamento cumpriu-se em Jesus. Quando Jesus veio, tudo aquilo que era de lei, de ritual, foi tirado do caminho. Por isso nós precisamos até mudar os nossos termos. Os católicos são ritualistas, são sacramentalistas. Eles ainda estão presos ao passado. Eles não conhecem a Cristo. É uma mentira achar que a cristologia católica é a mesma dos cristãos protestantes. Podem ser as mesmas palavras, mas são universos diferentes. Usando a expressão do De Chirico, um grande pastor e autor italiano. Daqui a pouco, querendo Deus e eu tendo tempo, vou citá-lo. Se eu não conseguir citá-lo, leia as obras desse cidadão, pastor de uma igreja na Itália, que tem produzido material, fazendo uma leitura do catolicismo atual, sobretudo desse Papa, que é um dos mais perigosos de todos os tempos, que no afã de unir os cristãos sob a égide de Roma, está trabalhando nos moldes de um anticristo. Esse Papa é perigosíssimo. Tanto é que ele disse recentemente o seguinte: a reforma acabou. Não há mais necessidade da reforma. Somos todos irmãos. Aí, Valmir, o pessoal fica empolvorosa. Somos todos irmãos. O Papa é pop. O Papa é nosso. Somos todos irmãos sob o cativeiro de Roma. Somos todos irmãos pelo documento da Igreja Católica que diz que a salvação é mediada pela Igreja. Isso você não sabia disso? Os católicos insistem que a salvação é mediada pela Igreja. Por isso que eles têm o dogma da missa. A missa é como se o sacrifício redentivo de Cristo fosse encenado e atualizado novamente. Porque para eles, Jesus não morreu de uma vez por todas. Todo católico, por mais bem intencionado que seja, ainda não compreendeu que Jesus é o sumo sacerdote para sempre. Não compreendeu.
Não compreendeu, por exemplo, o que Paulo vai dizer em Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. A superior aliança, que diz no versículo 22, vai ser desenvolvida no capítulo 8. Preste atenção aqui. Eu não vou entrar em detalhes. É uma nova aliança. Olhe para mim, a lei não pode salvar ninguém. Roma não salva ninguém. Em absoluto. Jesus é suficiente. Ele é o sacerdote, rei e Messias. Ele é o nosso intercessor. Versículo 24. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente. Repita comigo, salvar totalmente. Salvar totalmente. Os que por ele se aproximam de Deus, amados. Vivemos sempre para interceder por eles. É desse sacerdote que a gente precisa. Paulo diz em Romanos 8,34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também faz o quê? Intercede por nós. Não é Maria que intercede por você, meu queridão, minha queridona. Acorda, não é Maria. Maria não é corredentora. Maria não é comediadora. Maria foi aquela que ousou dizer a respeito de Jesus, façam tudo o que ele vos mandar. João capítulo 2. Maria não cuidou de Jesus na cruz, Maria foi cuidada por Jesus na cruz. Ao final do evangelho de João, foi Jesus que disse a João, o apóstolo, ela é a sua mãe. E disse para ela, este aí é o seu filho. Não foi Maria que salvou Jesus, Jesus que salvou Maria. Ela vai ser comediadora do quê? Maria morreu como eu e você um dia vamos morrer. Jesus é eterno, Maria não. Chega a ser, amados, um achincalhamento. Aquilo que, por exemplo, no Nordeste a gente vê das pessoas mais simples, dizendo o seguinte, pede para a mãe que o filho atende. Meu Deus do céu. Hebreus 9:24 vai dizer, Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Jesus, Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E para terminar essa porção, nessa mensagem panorâmica, 26 a 28 de Hebreus 7, eu vou usar a nova versão transformadora. Está preparado? É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos. Se segura na cadeira. Preste atenção ao máximo. Não deixa nenhum mosquito lhe incomodar. Por quê? Porque ele é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores, colocado no lugar de mais alta honra no céu. Quem está do lado de Deus, o Pai, no céu? À sua destra. Jesus, amados. Não é Maria, não será o Papa Francisco. É Jesus. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente. Precisa? Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu filho, queridão e queridona, como sacrifício. Ele se tornou o sumo sacerdote para sempre. Então, caminhando para o final, repita comigo, ele é santo. Ele é santo. Ele é fiel ao pacto.
Ele é puro absolutamente. Ele é inculpável. Sabe o que significa isso? Ele é inocente, ele não pode ser corrompido pelo mal. Jesus é incorruptível. Jesus é insubornável. Ele é perfeito, ele é reto no seu ser. Ele é puro. O templo não é puro. Por isso foi destruído no ano 70. Os sacerdotes não eram puros, por isso que eles foram eliminados. Jesus é puro. Ele é separado dos pecadores. Não é uma separação apenas de tipo, mas de realidade. A vida dele é separada do pecado e dos pecadores. E ele se segura aí na cadeira e pode dar um graças a Deus. Ele é exaltado acima dos céus. Agora, queridão, queridona, ele não está apenas com Deus no céu. Ele é o próprio Deus. O céu é onde está o seu trono. Esse sumo sacerdote, ele está no alto e sublime lugar. Ele habita no meio dos que são humildes de coração. Esse é Jesus, amados. Vá para casa com duas verdades, João Marcos. Não há necessidade de atualizações ou aperfeiçoamentos humanos. Na cruz, Jesus é o nosso sumo sacerdote para sempre. Ele nos deu acesso irrestritamente eterno ao coração do Pai. Nós somos aceitos, amados. Nós somos aceitos. Nós não precisamos mais de participar da missa, da Eucaristia, onde o sacrifício de Cristo é reencenado, perpetuado e atualizado. Porque Ele se entregou por nós, amados, em um único sacrifício, na cruz do Calvário. É uma obra definitiva. Os católicos acreditam que a obra de Cristo é definitiva, mas não que seja derradeira. Por isso que eles precisam ser atualizados na missa. Nós não. Nós acreditamos que a obra de Cristo é definitiva e derradeira. Tudo que nós precisamos para a salvação está em Cristo. Somos salvos. Fomos aceitos por Ele eternamente. Segunda verdade, para balançar o seu coração. Diferentemente dos sistemas sacerdotais humanos, a nossa esperança de salvação não está na religião institucionalizada. Está na encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo. Você não é salvo pela Igreja Batista. Não. Não. Eu, quando lhe batizei, ou o seu pastor que lhe batizou, se ele disse, ele está errado. Precisa até batizar de novo. Se ele disse o seguinte: em nome da Igreja Batista eu lhe batizo. E não valeu. Em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo, não é uma questão institucional. A Igreja Católica diz, o lema deles, fora da igreja não há salvação. Todo o processo que eles entendem de redenção passa pela autoridade da igreja. É mediada pela igreja. Nós não aceitamos isso. Só Jesus pode ser suficiente para salvar. Ele é o sumo sacerdote perfeito para sempre, em seu poder e efeito. A salvação só pode vir por meio dele. Em Jesus, o dia da expiação se torna um eterno hoje. Essas soluções religiosas que vocês veem por aí as pessoas inventando, amados, que passam por mediação humana ou institucional, são balelas. Nossos olhos devem estar fitos apenas em Jesus. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador
da nossa fé. A tela final, olhe para mim. É sempre bom contar uma história para reforçar isso. Diz que um jovem violinista estava apresentando seu primeiro recital. Viu, Nathalie? E o seu violino era incrível. O auditório estava em polvorosa. Cada número tocado por aquele violinista era aplaudido freneticamente. A multidão delirava. O jovem músico agradecia os aplausos meio encabulado. Ele não dava demonstração de se sentir lisonjeado. Os mais atentos perceberam que o olhar daquele jovem estava fito em um ponto na galeria. Quando o som dos derradeiros acordes acabaram, um ancião na galeria fez sinal com a cabeça dizendo: muito bom. Aí que aquele jovem relaxou, mostrou-se satisfeito, sua fisionomia ficou iluminada de felicidade. Ele nem prestou atenção nos aplausos da multidão. Ele estava de olho naquele ancião. Seus olhos estavam fitos na galeria. Eles perguntam: quem era aquele ancião? Era o seu mestre. Ele tocou, ele se esforçou, mas que nada lhe valeria os aplausos, os apubos da multidão, porque os seus olhos estavam fitos na aprovação do seu mestre. Queridão, queridona, você pode ser o melhor cara deste mundo, o homem mais honesto, como o Hernani, o cara mais bonito. Você pode ser um cara prestativo, você pode ser um boa praça, você pode não fumar, não roubar, não matar, não prostituir, não estuprar ninguém. Você pode ser um cara tão bom que você só falta ser crente, como se isso fosse apenas uma parte, não o todo, que deveria lhe constituir a sua vida. Você pode receber elogios, Gisele, de todos e de todas ao seu redor. Mas se você, ao olhar para a galeria, na história da sua vida, e não perceber que o seu mestre está fazendo sinal de aprovação a você e dizendo: venha, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu e você, amados, temos que ter olhos apenas para Jesus. Nós não podemos nos iludir com as seduções, com os tapinhas dos ombros, com os gritos frenéticos da multidão. Nós temos que agradar apenas um, aquele que está lá na galeria. Aquele ancião de dias, para usar a expressão de Daniel capítulo 7. Aquele homem com as mãos perfuradas. Aquele homem precisa receber de você todo olhar e toda atenção. Você deve olhar para ele, você deve viver para ele, você deve servir a ele, você deve se dedicar a ele todos os dias da sua vida, porque ele é o nosso sumo sacerdote para sempre. Olha para ele, olhe para ele. Ele é incomparável, ele é incrível, ele é único, ele é indizível, ele é excelente. Ele é aquele a quem você precisa arrancar os suspiros de alegria e de prazer. Este é o meu filho amado, em quem tenho grande prazer. O mesmo que ele disse ao seu filho Jesus, ele quer dizer acerca de você, meu querido, acerca de você, minha querida. Siga ele, olhe para ele. Faça como Spurgeon, que é ainda adolescente, com seus 15, 16 anos. Olha o dia do jovem batista. Um dia chuvoso, uma quinta-feira. Quem é que vai no culto de quinta-feira? Tem que ser um jovem que quer realmente conhecer de Deus. Era um inverno atroz. A cidade inglesa que ele estava, não tinha ninguém nas ruas. Ele chega naquela igreja. Era uma igreja metodista, amados. Olha só, o grande príncipe dos pregadores batista foi alcançado pela graça de Deus também numa igreja metodista. Chegando lá não tinha ninguém, pouquinha gente. O pastor tinha faltado. O pastor faltou ao culto.
de tão frio que estava. E ele pregava, aquele diácono pregando o texto de Isaías, dizendo: olhai para ele e sede salvos. E como não tinha ninguém na igreja, aquele pregador só olhava para Spurgeon e dizia para aquele jovem de 15 anos: olhe para ele, meu jovem, olhe para ele, meu jovem, olhe para ele, meu jovem. O Espírito Santo tomou o coração daquele jovem Spurgeon, de tal modo que com 17 anos ele era pregador, com 19 anos ele era pastor, se tornou o maior pregador batista de todos os tempos a partir do século XIX. Por quê? Porque ousou olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Não olhe para os homens, olhe para Jesus. Não olhe para a igreja, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Levante-se, queridão e queridona. Não cabe nenhuma comparação entre o que temos em Jesus e o que percebemos no mundo em termos de salvação. Jesus nos salva plenamente. Não dá. Tem gente querendo agradar todo mundo, amados. Tem gente que quer agradar o seu político preferido. Tem gente que quer agradar seu pastor preferido. Tem gente que quer agradar um parente, um amigo. Tem gente que não se define para o batismo porque honra mais a tradição dos seus pais. Nem se identifica mais como católico, mas quer seguir a tradição dos pais. Queridão, queridona, vira essa página. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. É através de Jesus, amados. É sempre através de Jesus. Eu acho que a máxima do Evangelho é essa, não é? Nunca dependeu de nós. Nunca foi a nosso respeito. Sempre foi a respeito de Jesus. Que a terra, céu e mar, sua glória todos hão de ver e a ele se render, igual outro não sua face brilha mais que o sol, sua graça eterna e amor, o Rei que soberano está, em glória reinará, Diga ao Senhor. igual outro não. Esse é o lema da carta aos Hebreus, né? Erga os olhos, o rei chegou. Nosso Melquisedeque. A luz do mundo
o Rei justo, o Rei de Salém, o Rei de paz, o Rei eterno, o nosso Jesus. Erga suas mãos e cante ao Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram para adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Em Deus a esperança cheia. Jesus, sem missa, sem sacerdote humano, sem mediação da Virgem Maria, só Jesus. Poder. Ele nunca morreu. Ele nunca vai morrer. Os sacerdotes morrem. O nosso sumo sacerdote é para sempre. Erga sua voz e cante com exclusividade a Jesus. O Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome. Viva para Ele! Seja santo para Ele! O mundo precisa ouvir isso! Aleluia! O invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Bendiga o nome de Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. Exalte o nome dele, fale bem dele, viva para ele, enche o seu coração, poder. O mundo precisa ouvir isso. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram. Glorifica o nome dele, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Aos olhos o Rei chegou, a luz do mundo. Ninguém anda mais em trevas, ele é a luz do mundo. Aleluia. Você só precisa de Jesus. O invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Não há um nome igual. Os nossos olhos estão fitos em Ti, Jesus. A gente só precisa de ter a Sua aprovação naquilo que temos para fazer nesta semana. Oh, Jesus.
Nós contamos contigo. Só contigo. Vá à nossa frente, Senhor. Hoje. Prepara o nosso caminho. Aleluia. Nos ajude a vencer os nossos desafios. Sim. A gente pode perder tudo nessa vida, Senhor. Hoje. A gente pode perder tudo nessa vida. Só não nos deixa perder o Senhor. Nos amarre, Senhor, no seu coração. Nos prenda, Senhor, com cordas de amor. Mantenha-nos ligados a Ti. Tu és o sacerdote para sempre. Tu és o nosso sacerdote para sempre. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus, o nosso Senhor. Já sente, queridão, queridona, ore para Jesus, tá? Entrega para Jesus essa semana.